Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos pais, seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Partilhando. Meus queridos, estamos aqui para compartilhar com vocês o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa. Tá friozinho hoje, aqui nós estamos gravando o vídeo de manhã, mas está uma delícia, amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, né? Se inscreve, clica no sininho das notificações, deixa ali o seu like para nós e compartilha. Meu irmão, minha irmã, você que tem consciência do quão é importante ouvirmos a palavra do Senhor, compartilha aí a palavra do Senhor, amém? Para que assim como você vai ser abençoado nesse momento, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, na sua casa ou fora dela, onde você estiver, você vai ser abençoado pelo Senhor, você possa abençoar a vida de outras pessoas, amém? Então vamos aí já partir para a palavra? Está no livro de 1 Reis, capítulo 18, onde diz assim: Elias e os profetas de Baal, amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Hoje eu vou ler só alguns versículos, porque é muito grande. Eu vou aqui começar no versículo 1. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. Amém? Aí eu vou ali no versículo, já vou pular aqui para o versículo 14. Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei Acabe. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Vamos ali, deixa eu ver aqui, versículo 21. Aqui. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Vamos aqui já vou para o versículo 42. Amém? Meus irmãos, eu sei que é bem assim, mas importante. Diz assim: Enquanto Acabe foi comer, eu vou ler aqui o 41 também. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá aonde está o rei Acabe. Ele diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e a chuva pesada começou a cair. Acabe entrou em seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu
na frente de Acabe todo o caminho de Israel. Até aqui. Amém? Deus seja louvado. Pode falar. Então, a palavra de Deus, ela dá uma direção sobre aquilo que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer quando nós ouvimos a palavra de Deus? É dar atenção na palavra de Deus. Elias, ele era o quê? Obediente a Deus. Ele ouvia quando Deus falava algo para ele. Quando Deus falava com ele, ele ia e fazia. Ele simplesmente tomava uma posição, se aprontava e ia fazer aquilo que Deus falava para ele. Então, irmão, se você está numa situação aí, de uma forma difícil, né, que você acha que realmente que não vai dar certo, não vai acontecer, está difícil, irmão, a confiança e crer que Deus está na sua vida, se você crer que Deus está na tua vida, então vai acontecer. Se você crer que você é fiel, você é justo, você serve a Deus ali de verdade, então, irmão, não tem como dar errado. Tudo está no controle de Deus, tudo Deus controla. Deus faz todas as coisas, controla todas as coisas. Não existe coisa que Deus não possa controlar. Então, irmão, presta atenção. Ali, Elias estava diante de 450 Baal, 150 ali, profeta de Baal. E ele não temeu. Ele simplesmente cumpriu aquilo que Deus falou para ele, colocou no coração dele para ele fazer. Quando Deus coloca algo no seu coração, vá em frente. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E Elias fez conforme Deus fez, colocou no coração dele. Ele mandou os Baal ali, os profetas de Baal, fazer ali o altar, colocar ali os touros, as ofertas ali, e proclamar ali o Deus dele, clamar o Deus dele, né? Primeiro, e depois ele ia clamar o Deus dele. Então, irmão, a confiança, ele estava sozinho e tinha 450 profetas de Baal. Você vê a confiança e crer, a diferença da pessoa que crê e a pessoa que não crê. A pessoa que confia em Deus e aquela pessoa que não confia em Deus. Então, se você tem a confiança, você crê, você sabe que Deus faz, que Deus está na tua vida, então para que temer? Não há como temer, irmão. Às vezes, o diabo vai colocar algo na sua vida para você desistir, para você parar, para você não ir em frente. Então, irmão, presta atenção, porque no seu redor, na sua vida, o diabo está sempre rodeando na nossa vida, querendo impor coisa para você ali tomar uma posição e tomar um caminho errado. Tomar esse caminho errado. E quando você não está preparado, você não está forte, você não está ali seguro naquilo, você vai sair da posição de Deus. E você vai perder aquilo que Deus está te dando. Então, irmão, não perca nada que Deus está colocando no seu coração. Ali, Elias, os profetas de Baal, orou, fez isso, tal, por Deus Baal, mas nada aconteceu. Ainda Elias começou a tirar sarro deles. Acha que o seu Deus está dormindo, isso está acontecendo, isso, aquilo. Você vê a confiança que ele tinha em Deus. Então, quando ele falou assim, agora chega, agora é a minha vez. Quando ele olhou para o céu e dizia, Deus, faça aquilo que realmente o povo venha a ver, que isso é verdade, que o Senhor é Deus. E isso aconteceu. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, barulho de caminhão, vizinho acordando. Então, assim, preste atenção no que o Senhor está falando. Amém? Eu não vou pausar o vídeo se não tiver muito barulho excessivo. Vamos dar continuação aqui à palavra de Deus, vamos continuar na presença de Deus, né? O que Deus nos mostrou aqui, o que o Espírito Santo revelou para nós dentro dessa palavra, meu irmão, minha irmã, leia o capítulo 18 inteiro, do versículo 1
até o 46, né? A história aqui é muito bonita, muito linda, e fala aqui tudo a respeito do que Deus fez através da vida do profeta Elias, né? Aqui nós vemos o quê? Primeira coisa, ouvir o que Deus fala. Elias, ele dava ouvido a Deus. Desde antes de quando ele orou para que não chovesse sobre a terra, Deus ouviu e atendeu a oração de Elias. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos a Ele nos será feito. Amém? E vai ser feito, como Deus fez ali na vida de Elias. Aí, o que mais nós vemos aqui, além de dar ouvido à voz de Deus? A obediência. Elias obedecia a Deus cegamente. Aquilo que Deus mandava, ele fazia. Tanto é que ele ficou um tempo preso, escondido numa caverna, sendo alimentado pelos corvos. Ele ficou depois morando com uma viúva, a viúva de Serepta. O irmão e a irmã conhecem a palavra e sabem do que eu estou falando. Se você não conhece, meu querido, vai ler a palavra, tá, né? Bem explicado lá. E então nós vemos aqui, dar ouvido à voz de Deus, ser obediente, né? Não duvidar. Aqui, quando Deus mandou que Elias se apresentasse a Acabe, Elias obedeceu. E Elias não duvidou de que Deus mandaria chuva sobre a terra de novo, né? E aqui nós vemos aqui, depois de toda a luta dos profetas de Baal ali se fazerem aquela cena, né? Buscando ali Baal ali, eles se cortaram a carne, eles se machucaram, eles se feriram, eles gritaram, eles ficaram horas e horas gritando para que Baal viesse e respondesse para eles. E Baal, lógico, não respondeu, né? Porque só existe um Deus. Só existe um Deus, meu irmão, minha irmã. Não existe nenhum Deus que vá responder quando nós clamamos a Ele. E ali Elias se preparou, restaurou ali o altar. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós deixamos o nosso altar, que é o nosso coração, né? Ali se despedaçar, ficar ali destruído por conta das lutas, das situações, por conta do medo, da falta de fé. E ali Elias foi e restaurou completamente o altar. E o Espírito Santo me mostrando assim, restaura o altar, né? O altar é um lugar santíssimo, é um lugar onde Deus, Ele vai responder para você. Quando o nosso altar é restaurado, Elias restaurou o altar ali, colocou ali os animais ali do sacrifício, e ali ele fez uma oração. Meu irmão, minha irmã, lê ali a história. Elias fez uma oração curta e ele creu que Deus ia responder. Ele creu de uma maneira que ele fez com que jogassem muita água sobre o altar, sobre aquela valeta que foi feita ao redor do altar, se encheu de água para que Deus mostrasse o poder dele para aquele povo. Aquele povo estava ali, mas aquele povo não cria mais em Deus. Aquele povo tinha dúvidas, tinha insegurança, tinha medo. E Elias pediu para que Deus provasse aquele povo, provasse para eles que ele era Deus e Elias era servo dele. Quantas vezes nós nos vemos em situação que as pessoas não acreditam na nossa palavra, não acreditam naquilo que Deus está falando através de nós, não é, meus irmãos? Mas nós não podemos nos abater por conta disso. Nós devemos nos levantar em oração. Nós devemos nos colocar na presença do Deus Todo-Poderoso que nós servimos e sabemos que Ele é Deus e que Ele vai mostrar. Aquele povo todo viu que Deus era na vida de Elias, minha irmã. Deus vai mostrar que Ele é na sua vida. Meu irmão, não se preocupe. Deixe que falem, que digam o que quiserem. Deus, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar que o poder dEle está sobre você e que você é servo dEle, que você, minha irmãzinha abençoada, é serva do Senhor. Então sigam, somente sigam, obedecendo, fazendo aquilo que Deus manda. Elias foi... de Deus, né?
Elias foi ali obediente. Ele fez tudo que Deus mandou. E ali Deus, naquele altar ali, Deus mandou fogo sobre aquele altar, consumindo todo o holocausto e secando toda aquela água até da valeta ali. Não ficou uma gota de água sequer ali. Aquele povo viu. E ali Elias olhou para o rei Acabe e falou assim: pronto, agora vai comer, né? Vai lá se alimentar, porque já estava tarde, né? Já se fazia tarde. E Elias falou para ele: porque eu ouço barulho de grande chuva chegando. Meu irmão, Elias estava ouvindo pela fé. Se nós tentarmos ouvir com os nossos ouvidos, né, nada nós vamos ouvir, nada. Mas se você olhar para o alto, para Deus, para o Senhor ali, e você crer no seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, você vai ouvir. Elias, ele ouviu que ia chegar chuva, que estava tendo barulho de grande chuva chegando. E Acabe foi comer. O rei foi lá se alimentar, estava com fome o dia todo ali naquela saga dos profetas dele ali. E Elias, meu irmão, Elias não foi se alimentar, ele não foi alimentar a carne. Elias foi alimentar o espírito. Ele foi se colocar na presença do Senhor em oração. Não é porque Deus, minha irmã, ele fala para você algo que ele vai fazer e você deve obedecer e você deve ouvir. Mas você não pode, por conta do que Deus falou, abaixar o seu escudo. Acabe abaixou o escudo e foi comer. O Baal não respondeu, para ele dava tudo bem. Mas Elias sabia o Deus que ele servia. Mas não é por isso que Elias baixou a guarda e foi alimentar a carne, não, ele continuou alimentando o espírito. Ele se retirou ali e colocou o rosto entre os joelhos, sobre os joelhos, e ali Elias continuou orando. E Elias pedia para que o rapaz lá, o empregado dele, seja lá como for, que ele subisse o morro e olhasse para o lado do mar, para avisar ele quando estava vindo a chuva. E esse moço subiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez e nada aconteceu. E Elias continuou com o joelho, com o rosto nos joelhos, e continuou orando a Deus pedindo a chuva. E Elias ali ficou até que o Senhor respondeu. Quando aquele rapaz veio pela 7ª vez, subiu e voltou, ele falou para Elias: olha, eu vi lá uma nuvem, mas é uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Aquele ali foi o sinal. Elias entendeu aquilo como um sinal de Deus. Às vezes nós vemos um sinal de Deus na nossa vida bem pequenininho, que a gente pensa assim: nossa, mas não é quase nada. Mas Deus falou, mas Deus disse, nossa, isso daí não pode dar em nada, né? É tão pequeno, né? Essa palavra que Deus deu foi tremenda. Falou que eu vou conseguir, que eu vou vencer, falou que vai me dar cura, falou que vai prosperar meu ministério, falou que eu vou ser grande na obra dele, né, meu irmão, minha irmã? Mas aí Deus dá um sinalzinho pequenininho, manda lá um serzinho lá de longe falar amém quando você fala algo. E você fala: mas é uma pessoa só. Eu falei para tanta gente, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas só uma pessoa se converteu. Deus seja louvado. É uma nuvenzinha, minha irmã, meu irmão, do tamanho da mão de um homem. A mão minha aqui não é de homem, mas é uma mão, viu? E ali você vê que Elias tomou posse daquela nuvenzinha. Daquela nuvenzinha, minha irmã, toma posse. Meu irmão, não importa o tamanho do sinal, não importa o tamanho, né, a quantidade das pessoas que você tem ali trazido para os caminhos do Senhor. Que seja uma só, uma ovelhinha, mas saiba que essa ovelhinha vai se multiplicar. Essa ovelhinha, minha irmã, vai ficar ali perdida no meio de tantas ovelhas que vocês vão trazer
para os caminhos do Senhor. Lembra, vocês são chamados, vocês foram chamados, escolhidos a dedos por Deus. Para quê? Para fazer a obra dele, para pregar o Evangelho. Vocês não estão aqui por acaso. Não, mas eu ouço aqui a palavra desse casal porque eu acho interessante, eu acho bacana. Não é isso não, minha irmã. Vocês estão ouvindo, vocês estão assistindo o nosso canal, por quê? Porque vocês têm um chamado. Vocês são chamados por Deus para fazer a obra, para falar do Evangelho. Lembra que Jesus disse para os apóstolos? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a sua missão, minha irmã. Meu irmão, esta é a sua missão. Aquilo que Deus ele colocou na sua mão. Então, viu um sinalzinho? Elias viu aquela nuvenzinha do tamanho da mão dele como um grande sinal. E ali ele falou para aquele rapaz, para aquele moço: vá até o rei Acabe, fale para ele pegar o carro e correr, porque está chegando uma grande chuva. E assim Deus fez, segundo a palavra de Elias, do profeta. Minha irmã, Deus vai fazer segundo a tua palavra. Creia, tenha fé, acredite, meu irmão. Confie no Senhor, ouça a palavra de Deus. Veja o sinal, que por menor que seja, veja como um grande sinal na sua vida. Vocês vão salvar muitas vidas, vocês vão levar muitas vidas a Cristo Jesus. Essa é a missão de vocês. Isso é o que Deus tem na vida de vocês, como lá no passado na vida de Elias. Elias fez com que aquele povo que estava todo ali destruído, sem fé, que não acreditava em mais nada, ele fez com que aquele povo conhecesse o poder de Deus através da fé de Elias. Meu irmão, usa a tua fé. Meu irmão, seja um homem de fé. Faça com que as pessoas olhem para você e vejam você como um homem temente a Deus, um homem que confia na palavra de Deus. Minha irmã, faça com que as pessoas te usem como exemplo, elas te vejam como exemplo na vida delas. É assim que nós ganhamos as pessoas, não é, meu marido? Com certeza. Nós precisamos o quê? Dar exemplo. Como que eu posso dar exemplo para as pessoas acreditarem em Deus se eu não mostro que eu tenho fé? Se eu não levo a palavra de Deus ali à risca? Sério? Sério? Nós temos que acreditar e nós temos que o quê? Confiar. E nós temos o quê? Que obedecer. Minha irmã, não posso dizer que eu sou serva de Deus, que eu sou filha de Deus, que o Senhor Jesus vive em mim, se eu não mostrar isso. Então eu estou aqui para mostrar para vocês, olha o que o Espírito Santo nos mostrou dentro dessa palavra. Ele falou, olha, dê ouvido à voz de Deus, tenha fé, tenha esperança, confie no Senhor, não deixe a dúvida, a insegurança, o medo entrar no coração de vocês, não deixem as coisas dessa vida, as lutas, as tempestades, as dificuldades virem sobre a vida de vocês, mas eu estou passando por um deserto. Amém. Elias também passou. Foram 3 anos e meio de seca, ali pura secura no mundo naquela época. Mas Elias sabia que no tempo certo Deus mandaria chuva. E Deus mandou. Minha irmã, no tempo certo eu creio, eu tomo posse que Deus vai mandar chuva sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha casa. Minha irmã, meu irmão, Deus vai mandar chuva sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês, desde que vocês sejam obedientes, desde que vocês ouçam a palavra de Deus, a voz de Deus, desde que vocês confiem no Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Amém, meu marido? Amém. Aqui, irmão, a palavra de Deus é importante de todas as coisas que você olhar para Deus, é aquilo que você vai insistir em oração. Se você não perseverar na oração
em buscar Deus, você não vai ver o sinal de Deus. Elias estava ali orando, e o ajudante dele mandava o ajudante dele ir lá, olha lá pelo mar lá, vê se tem alguma nuvem. O ajudante dele foi 6 vezes lá, nada. Aí na 7ª vez que ele foi lá olhar, não, eu vi uma nuvenzinha lá, do tamanho de uma mão, não. Foi, basta, avisa Acabe lá, o rei, que desça para o palácio dele, que a coisa vai, que o sol, que vai cair chuva. Então, irmão, ele, não foi assim ele já orou, já aconteceu. Foi 7 vezes, foi 7 vezes ali, a persistência, e na 7ª vez aconteceu. Você vê que Deus tem ali um propósito em número também, em número. Você vê que foi no 7º, na 7ª vez que o ajudante de Elias foi lá ver, e isso aconteceu na 7ª vez. Você vê que aqui ele fala assim, na 7ª vez ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho de uma mão de um homem. Então ele mandou, vai aonde está o rei Acabe, diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Você vê, olha só, a fé e acreditar. Ele falou, é pequeno, mas ele creu naquela pequena nuvem que está lá. Aqui no verso 45, 18, né? Verso 45, ele fala, em pouco tempo o céu se cobriu a nuvem escura. Nuvem escura. E o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair, e Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jerico. Você vê, irmão, a fé de Elias é assim. Se você não tiver fé e persistência, perseverança, né, amor? Temos que perseverar. Não vai acontecer. Temos que confiar. E não podemos parar de orar até que nós virmos acontecer aquilo que Deus falou. Minha irmã, eu não sei. Meu irmão, eu não sei o que vocês têm orado, o que vocês têm buscado a Deus. Mas perseverem na oração. Continuem orando. A chuva vai cair no tempo certo, na hora certa. Como Deus fez aqui no passado, Deus está fazendo aqui no presente. Amém? E Ele vai fazer sobre a vida de vocês. Deus seja louvado. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, minhas irmãs. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.